Até o século XVIII, mais de 11 milhões de homens, mulheres e crianças haviam sido trazidos da África para serem usados como escravos nas Índias Ocidentais e nas colônias americanas. A Grã-Bretanha era a maior potência mundial e seu império foi construído com o trabalho escravo. O comércio de escravos era considerado aceitável por quase todas as pessoas. Dos que não o aceitavam, poucos tinham coragem de criticar. Uma distribuição Swain Filmes. Jornada pela Liberdade. Versão brasileira Sigma. Inglaterra, 1797. Levanta daí! Vamos! Vamos! Levanta! Levanta logo! Seu pangaré preguiçoso! Levanta! Pare a carruagem! Levanta logo! Vamos! Levanta! Wilber! Wilber, você ainda não está bem. Pelo menos uma vez, não se meta. Vamos! Se deixar o cavalo em paz por uma hora, ele se recupera. Quem você está pensando que é? Ei! Eu já vi ele falando em Londres. Ele é William Wilberforce. E agora? Deixa ele aí. Bem-vindo ao lar, senhora. Ah, você está tão atrasado. A lama nos tomou meio-dia. Mas, Marion, veja. Tem uma surpresa para você. Espero que seja agradável. Wilber. O Wilber é você. Sim, sou. Metade de mim. Meu frágil corpo está brincando comigo de novo. Prometi que íamos fazê-lo melhorar. Você precisa comer algo. No café da manhã, talvez. Não muito cedo. Eu estou de férias. Na verdade, primo Henry... Vocês não conversaram mais? Não disse a ele que ele está se matando? Agora ele está conosco. Ele ficará bem. Que horas são? Sua dose das 3 horas da manhã. Então, primo está me acordando para me dar remédio para me ajudar a dormir, é isso? Agora está implicando com a profissão de médico como todos. Conseguiu dormir? Dormir é mais exaustivo do que ficar acordado. O laudo não irá melhorar seus sonhos. Ele me faz recordar minha vida para debochar de mim. E me mostra coisas que eu deveria ter feito, mas não fiz. Wilber, o parlamento não merece você.
Sua última proposta foi derrotada porque 4 dos seus leais defensores aceitaram ingressos gratuitos para ir à ópera cômica em vez de ficarem e votarem. Nos meus sonhos eu virei as mesas deles. Mas sabe o que é pior? Eu não consigo mais cantar. Você se lembra como eu cantava bem? Marian e eu acharemos uma maneira de restaurar sua voz. Bom dia para a senhora também. Pode olhar. Os romanos acreditavam que essa água fazia os mortos voltarem à vida. A maioria das águas do poço que eu já examinei faz o contrário. E então? O que era tão urgente? Eu disse que era urgente. Está esperando mais alguém? Dentro desse prédio, você vai achar o segredo de uma vida saudável e alegre. Num copo d'água. Você deve ter notado, Wilber, desde que me casei com Marian, eu gosto de perfeita saúde. Fico feliz por você. É quase um fato científico. Casamento e saúde são gêmeos inseparáveis. Homens solteiros definham e morrem em quartos que têm mau cheiro de chulé e suor. Henry, mas do que está falando? Amor, Wilberforce. Vem. Estamos atrasados. Existe água há milhões de anos. Como podemos estar atrasados? E então, sobre o que devemos falar agora? Eu não sei. A abolição do tráfico de escravos. Que tal isso? Marianne, se eu soubesse que você queria tanto falar sobre política, eu teria embrulhado um político e teria enviado para sua casa pelo correio para você brigar com ele. Olha só que coisa. Aqui estamos no meio de uma discussão sobre tráfico de escravos, então chegam meu marido e o próprio William Wilberforce, o abolicionista mais ferrenho da Inglaterra e também, claro, o mais solteiro. Dê só uma olhada. É a Marian. E quem é a jovem charmosa que está com ela? Marian está aqui? Esqueça ela, olha só a jovem como ela. Barbara Spooner. Muito comprometida com muitas boas causas e também totalmente solteira. Marianne, você é impossível. Eu não preciso de você nem de ninguém para achar uma esposa para mim. Jamais irei perdoá-la. Jamais irei perdoá-la. Entretanto, Senhor Wilberforce, se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias, eu lhe diria como admiro seus esforços incansáveis para forçar nosso parlamento ridículo a abolir o tráfico de escravos. Se fizesse isso, eu mudaria o assunto e falaria de botânica. Botânica? Por que botânica? Tudo menos política. Eu vim a Beth para curar-me da política. E eu ficaria entediada com botânica. Então, mesmo em outras circunstâncias, teria sido um desastre. Tenha um bom dia. E você também.
Câmara dos Comuns, 15 anos antes. Fato simples. Temos os rebeldes da bigorna e o martelo em nossas mãos. Não há dúvida que nosso poderio militar é superior ao dos americanos. Mas temos que distinguir entre força e justiça. Mas de onde veio esse maldito terrier? Creio que ele é um Yorkshire Terrier, my lord. E não de alguém que é dono de terras. É claro que já é hora do obeso camarada e seus amigos se oporem para abrir caminho para outros que consideram o bem do país mais importante do que seus interesses pessoais. Ele não sabe dos perigos que rondam aqueles que tentam ser sensatos aqui? Creio que ele se equivale aos perigos. Meu honrado colega sugere que nos rendamos aos revolucionários. Revolução é como sarampo, passa de uma pessoa para outra. Senhores, eu me curvo ao conhecimento e experiência do meu honrado colega sobre questões de sarampo. Por que nos retirarmos da América quando metade dos americanos é leal à coroa? Menos de 1 em cada 4 americanos é leal. E se chama isso de metade, eu odiaria ser a esposa dele e partilhar da metade da cama dele. Senhor Ministro das Relações Exteriores. Talvez meu honrado jovem colega pudesse explicar à Câmara a diferença entre conciliação e redenção. Senhores, a diferença entre conciliação e rendição é só uma questão de tempo. E talvez 10 mil jovens vidas a mais desperdiçadas sem motivo aparente. Dois guinéus. Caro Próspero, por que esqueceste de mim? Na Câmara é corajoso, mas aqui é medroso. Excelência, bem sabem que esses jovens comerciantes são mais ricos do que nós. Bom, ainda tenho 10 guinéus. Então que sejam 10. Está dentro ou fora, Wilberforce? Me deem uma pena e papel. Não. Regras do Clube Brook, nada de promissórias. Entre cavalheiros, talvez. Mas Wilberforce é um comerciante. Você joga com o que você tem. Wilberforce aceitaria a minha promissória? Dividimos a aposta e dizemos que foi empate. Não, nada disso. Pagamento em espécie. Não há nada que o senhor tenha que eu não tenha, Excelência. Tarleton, traga o meu negro. O condutor da minha carruagem. Vá, acorde-o e traga-o aqui, agora. Eu comprei um negro em Porto de Espanha. Ele come melhor do que eu, então é tão forte quanto um touro. Valeria pelo menos 25 guinéus nas docas das Índias Ocidentais. O jogo acabou. Qual é o problema, Wilberforce? Se eu não tivesse trazido o rapaz para Londres, ele estaria trabalhando até a morte numa plantação de cana-de-açúcar agora. Eu salvei a vida desse miserável. Aí está. Eu subo as apostas. Wilberforce? Está dentro ou fora? Boa noite. Age como se nunca tivesse visto escravidão antes. Para mim é como arsênico. A cada pequena dose ele dobra o efeito.
Não tem medo do Clarence? Porque ele é filho do rei? Então, quer narizes sangrando e coroas partidas? Shakespeare, Henrique IV. Fala sobre mudanças na Inglaterra. Como vai mudar em breve? Só se nós a mudarmos. Não acredita que podemos mudar as coisas? Seria mais fácil eu mudar antes. Lembra-se que em Cambridge eu tinha a reputação de ser um cantor? Eu me lembro. Então acho que eu vou entrar e cantar uma canção para eles. Silêncio! Silêncio! Parece um coro de gatos de rua. Agora, deixe-me lhes apresentar alguém que faz isso de forma adequada. Eu gostaria de dedicar essa canção para meu honrado colega, Sua Excelência Duque de Clarence. Foi escrita pelo meu antigo pastor. Ele foi capitão de um navio negreiro por 20 anos. Se arrependeu de seus pecados e escreveu esta canção. Amazing Grace, Tempos difíceis para jovens militantes. E assim vai ficar mais difícil. O que pretende fazer? Like me, I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Querido Deus, eu sei que isso é um absurdo, mas eu sinto que devo lhe falar em particular. Desculpe interromper, senhor. Há um pedinte na porta da cozinha. Eu o mandaria embora, senhor, mas me pediu para sempre lhe consultar. Dê café da manhã a ele. Está bem, senhor. Richard. Pois não, senhor. Eu sei que ficar deitado em grama molhada não é uma coisa normal de se fazer. Não, é da minha conta. O fato é que eu tenho andado mais estranho do que o normal, não é mesmo? É Deus. Eu tenho 10.000 reuniões de Estado hoje, mas eu preferia passar o dia aqui, molhando o meu traseiro e me maravilhando, Richard, com essas teias de aranha. Encontrou Deus? Acho que ele me encontrou. Você faz ideia de como isso é inconveniente? De como isso parece insano? Eu tenho uma carreira política brilhando à minha frente, mas no meu coração quero teias de aranha. É um destino triste, o homem morrer conhecido de todos.
mais desconhecido de si mesmo. Francis Bacon não apenas espana seus livros. Aos 15 anos, quase fugi com o circo. Disseram que eu poderia ser acrobata. Bom dia, Sr. Pitt. Bom dia. Mais um pouco de chá, senhor? Você leu minha carta? O homem que escreveu aquela carta não é você. Ela foi escrita por um pastor louco que mexeu com a sua cabeça. Não. E então? Ele respondeu? Quem? Deus. Disse que perguntaria a Deus se deveria abraçar a política ou a religião. Você é sempre direto, Billy. Preciso saber com urgência onde está seu coração, Wilbur. Qual é a urgência? Eu planejo me tornar primeiro-ministro. Mas claro, algum dia sim. Não, digo em breve. Muito em breve. Graças à sua atuação na Câmara, Fox e Norte serão forçados a decidir e quando fizerem isso, o Lord Brackenham vai se tornar primeiro-ministro. A saúde do Lorde não está boa. E quando ele morrer, eu farei a minha jogada. Você já planejou tudo? Eu quero você do meu lado, Wilbur, até o fim. Você leu minha carta, mas não entendeu nada dela. Eu quero você no meu governo em qualquer cargo que você quiser. Billy, ninguém na nossa idade assumiu o poder antes. Por isso mesmo, somos jovens demais para saber que algumas coisas são impossíveis. Vamos fazê-las assim mesmo. Preciso de uma resposta, Wilbur. Pretende usar sua voz bonita para louvar o Senhor? Ou mudar o mundo? Muito bem os tomates. Sim, os ovos. Você já verificou? Vamos mexer nisso. Marjorie, o Sr. Wilberforce está descendo. E aqui. O pão já está chegando. Marjorie, eu vou receber algumas pessoas para o jantar. Marjorie! Ela está trabalhando muito, senhor. Como assim? Bom, como hoje, por exemplo. O senhor tem 25 convidados para o almoço. Mesmo? Se o senhor lembra, decidiu recompensar vários voluntários que trabalharam para obras de caridade sem dinheiro. Alguns trouxeram crianças merecedoras dos abrigos, outros trouxeram parentes não tão merecedores. Bom, eu deveria ter algum tipo de... De agenda, senhor. Isso, ou mais cozinheiros. Vamos! Aquele é o aperitivo? Não, Sua Excelência, o Duque de Clarence. Permita. Wilberforce, esse é o reverendo John Hansey. Como vai? Esse é Edward Hope. Prazer. E Michael Shaw. Como São vai? Quakers. Como vai? Esse é Olauda Equiano. Senhor Equiano, por favor. Veio de muito longe? Nenhuma distância seria tão longa. E essa é Hannah Moore. Senhor Wilberforce. Ela veio lá de Clapham. Finalmente eu te apresento o Sr. Thomas Clarkson. Linda casa. Mas que belo coelhinho. É uma lebre. Por favor. Agora me diga. Quem são eles? Por que não pergunta a eles?
Bom, eu espero que a gansa esteja macia. Ela era bem velha. Quanto mais velho fico, mais eu suavizo. Então, senhorita Moore, mora em Clapham. Soube que é bem tranquilo lá. Quando certos assuntos são comentados pelos meus amigos e conhecidos, não fica nada tranquilo. Ah, e que assuntos seriam esses, senhorita? Assuntos relacionados a se fazer um mundo melhor. Melhor em que sentido? Se tornar o mundo melhor em um sentido, ele melhorará em todos os sentidos. Não acha? Senhor Equiano, que assuntos lhe trazem a Londres? Meu assunto em Londres é o senhor, Sr. Wilberforce. O quê? Desejam discutir alguma coisa comigo? Não. Não queremos falar porque soubemos que o senhor é do tipo que não acredita no que escuta até que veja com seus próprios olhos. Estas são para as pernas. Estas para os braços. Esta é para o pescoço. Funciona assim. Quando os escravos deixam os portos na África, ficam confinados no espaço de 1,20 m por 46 centímetros. Não há saneamento, bem pouca comida e a água estagnada. Os dejetos e sangue deles enchem os buracos em 3 dias e nunca são esvaziados. Esses ferros e correntes são para impedi-los de se jogarem do navio. As correntes não são abertas até chegarem na Jamaica. Até lá, metade dos escravos já morreu. Nos mercados, enfiam nós de corda nos ânus dos que estão doentes para disfarçar a disenteria. Quando chegam nas plantações, eles colocam ferro no fogo. E fazem isso para que você saiba que você não pertence mais a Deus, e sim a um homem. Sr. Wilberforce, sabemos que está tendo problemas em escolher se vai ficar a serviço de Deus ou a serviço da vida política. Nós humildemente sugerimos que faça as duas coisas. Você planejou isso? Tenho visto os livros que você tem lido. Parou de vasculhar minha escrivaninha? Sir William Dobbin me disse que gostaria de conhecer as docas das Índias Orientais. Então você usa as minhas preocupações particulares para seus próprios fins políticos. É exatamente isso. Com certeza, os princípios do cristianismo levam a ação assim como a meditação. Mas que interessante. Permita-me meditar antes que eu tome alguma atitude. Apenas pense nisso, Wilbur. O comércio de escravos tem 300 parlamentares no bolso. Seria você e eu contra eles. Mas você consegue. Consegue derrotá-los. Pare de choramingar.
Com licença, senhor. Teria uma moeda para um rapaz que foi lutar contra os Yankees e voltou pela metade? Olá, Sr. Newton. Sou eu, William. Olá, John. Como vai? Olá, John. Sou eu, Wilbur. Eu gostaria do seu... O pedinte na porta me disse que já tem idade o bastante para te chamar de John. Está usando roupas humildes. Sou um homem simples. Finjo ser um monge, mas não tenho a força de vontade. Sou monge às segundas e quartas. Quando leio sobre você nos jornais, fazendo coisas importantes, ainda vejo um garotinho descabelado e com tinta nos dedos. Então, o que quer de velho pastor? Vim aqui para pedir um conselho. Quando era criança, você costumava pedir conselho a Deus. Mas eu cresci. E fiquei bem mais tolo. E agora? E agora... minha fé está voltando devagar. Muito devagar? Sem muitos alardes. Deus às vezes faz seu trabalho de forma suave, sem tempestades, gota a gota a gota. Meu amigo William Pitt expressou o interesse dele por mim. William quem? Ele me ofereceu um cargo importante. Certifique-se de estar no mundo e não fora dele. Não haverá como eu fugir do poder depois que eu o tiver. Eu terei que ir até o fim. E por que não faria isso? Está considerando uma vida de solidão? Wilbur, você tem trabalho a fazer. Além disso, as pessoas gostam demais de você para te deixar viver uma vida de solidão. Mas você não escolheu a solidão? Você, além de todos, deve saber que não consigo ficar sozinho. Então é isso. Mas é isso o quê? A outra razão pela qual eu vim. Você me disse uma vez que vive na companhia de 20 mil fantasmas. Os fantasmas dos escravos. Eu expliquei a uma criança por que um homem adulto se esconde num canto escuro. Eu preciso que me fale deles. Não sou forte o bastante para ouvir minha própria confissão. Achei que o tempo fosse mudar você. E mudou, estou mais velho. Pitt me pediu para lutar contra a escravidão. Sou a última pessoa a quem deve pedir conselhos. Nem consigo dizer o nome dos meus navios sem voltar a estar a bordo deles na minha mente. Tudo o que eu sei é que 20 mil escravos vivem comigo nessa igrejinha, ainda há sangue em minhas mãos. Você vai me ajudar, John? Não posso te ajudar. Mas faça isso. Faça. Defenda-os. Tire esses navios imundos do mar. Os fazendeiros, os barões de cana-de-açúcar, todos os barões de cana-de-açúcar, o prefeito de Londres, Liverpool, Boston, Bristol, Nova York, todas essas ruas cobertas de sangue, desinteria e vômito. Você não sairá limpo dessas ruas, Wilbur. Vai se sujar nelas.
Sonhará. As verá em plena luz do dia. Mas faça isso. Pelo amor de Deus. Senhor, o senhor Thomas Clarkson. Perdoe-me, o senhor Wilberforce estava aqui há 1 minuto. Melhor procurá-lo. Boa tarde. Desculpe se te assustei. Pedi para fazer essa caixa do tamanho exato do confinamento de um escravo. Achei que poderia usá-la nas suas demonstrações práticas. Por que esperou seu mordomo sair antes de sair da caixa? Eles já acham que eu sou maluco. Como a maioria das pessoas na Câmara dos Comuns. Quando eu apresentar o meu projeto. Wilberforce, as condições na Jamaica são mais brutais do que eu imaginava. Muitas crianças morrem queimadas pela lava derretida. Outras morrem de exaustão ou rolam para o fogo quando dormem. O resultado de manhã são poucos quilos de açúcar refinado. Wilber, você está bem? Dias atuais. Sente-se, vamos. Beba isso. O que houve? Eu li a carta do James da Jamaica. Quando adormeci, parecia que eu estava lá. Talvez o láudano que o médico deu esteja mal feito. Eu sei os efeitos do ópio, Henry. Não foi a medicação. E o que foi? Eu fui escolhido para esta tarefa e eu falhei. Uma parte de mim não aceita a ideia de que eu desisti. Vou diluir isso. Pode diluir o que eu sinto. Você deu sua juventude e sua saúde por essa causa. É hora de deixar outra pessoa tentar. Então, Sr. Wilberforce, soube que tem interesse em botânica. Botânica, senhorita? Como pode achar que eu me interesso por um assunto tão tedioso quanto botânica? Desculpe. É uma piada particular. Escute, Wilber. Eu sei que não se interessa por botânica. Mas há uma era fascinante em particular. Ou coisa assim, lá no final do jardim. Bárbara, você também Vamos deveria ir ver. Vá lá. Para irritá-los, vamos fingir uma briga. Sobre o quê? Algo que discordamos? Pense em alguma coisa. A guerra na França. Acho que devíamos fazer um acordo com Napoleão. Eu também. Escolas. Sou membro de sua causa pela educação livre. Concordo com tudo que disse no debate da fábrica de Deus. Leu cada palavra? Não. Nem eu tampouco.
Gin. Deve ser trocado pela cerveja nas cidades. Com certeza. Acho que estou sozinho na minha opinião sobre o tratamento de animais. Não. Entrei para a sua sociedade contra a crueldade. Sou radical. Eu tenho uma raposa, um rato e um corvo que não voa. Eu tinha uma lebre, mas ela morreu de bons tratos. América? Temos que reavaliar o poder do processo político coletivo. Concordo. Oh, é claro, concordamos sobre escravidão. Sou contra flores na igreja. O que acha disso? Sou a favor delas. Eu também. Eu não devia falar sobre tráfico de escravos. Eu passei muitos anos falando sobre isso, senhorita. Mas o que são só alguns minutos? Eu me lembro quando o Sr. Pitt se tornou primeiro-ministro. Vocês dois eram como meteoros passando pelas nossas imaginações. Imaginações de quem? De moças da minha idade. Ah, foram vocês que pararam de tomar chá com açúcar. Usei um broche pela abolição feito por Joshua Edgewood. Era um bom amigo nosso. E viajei 45 quilômetros na chuva para escutar o discurso de Thomas Clarkson. Ele te deixou surda? Ele abriu meus olhos. Eu conheci o africano. Equiano. Ele chegou à cidade com 100 cópias do livro dele e as vendeu em 1 hora. Participou dos abaixo-assinatos? Centenas de vezes. Centenas? 3 milhões de nomes, 1 milhão de velas para poder ler. Deve ter sido tão empolgante. Acha mesmo? Parecia que os narcisos nasciam a cada primavera. A cada verão, as cerejas ficavam maduras. E todo outono, William Wilberforce apresentava o projeto de lei à Câmara. E mesmo assim? Mesmo assim? Mesmo assim, depois de todos os broches, os abaixo-assinados, todos os discursos e os projetos de leis, navios cheios de almas humanas acorrentadas navegam pelo mundo como cargas! Eu sinto muito. É por isso que eu não devo falar sobre isso. Acho que deve. Pronto. Achamos algo de que discordamos. Não sou um homem cuja alma é levada ao céu como a água do poço escuro da África. É do livro de Equiano. Ele é um homem como nenhum outro. Por favor, fale-me dele. Me parece que se há um gosto ruim na sua boca, deveria cuspir. Não pode ficar engolindo para sempre. Pouco depois que eu o conheci, ele me pediu para ir às docas das Índias Orientais. Ele disse que havia um navio que eu deveria ver. Um navio que ele conhecia bem. Banda! Senhor Equiano. Venha por aqui. Obrigado. Eles fazem você deitar nesse espaço. As correntes deslocam seu quadril ou seu ombro. Você atravessa o mundo inteiro com dor.
Quanto tempo dura a viagem? 3 semanas, se o tempo estiver bom. Para se divertirem, às vezes, eles erguem mulheres nisso para estuprá-las. Quando há tempestade, pegam os mais doentes e jogam no mar para deixar o navio mais leve. Como sobreviveu? Sua vida é um fio. Ela se rompe ou não. Antes de eu viajar em um navio desses, eu era um príncipe. Muito parecido com você. Era um dia bonito, como nenhum outro, quando vi meu lar na África pela última vez. É com o coração pesado que eu trago à atenção da Câmara um comércio que degrada homens ao nível de animais. E insulta as qualidades mais altas da nossa natureza em comum. Senhores, estou falando do comércio de escravos. Eu sei que muitos dos meus honráveis colegas nessa Câmara têm interesses nas Índias. Outros têm investimentos em plantações. Outros são donos de navios e acreditam sinceramente que sejam humanitários. Eu acredito que todos vocês sejam humanitários. Acredito que se a miséria de qualquer um das centenas de escravos em seus navios fosse vista, não haveria ninguém entre os senhores que não concordaria com isso. Ordem! Ordem! Eu não consigo acreditar no que estou ouvindo. E nós não acreditamos no que você diz. Parece que esse meu jovem colega tem uma estratégia a longo prazo para destruir a nação que o criou. Enquanto eu estava na Virgínia perdendo meus dedos na luta contra os americanos, ele se ocupava em apaziguá-los. Agora ele quer entregar as riquezas das Índias aos malditos franceses. Se não tivéssemos escravos, não haveria plantações. E não havendo plantações, como iríamos encher os cofres do rei? Agora, meu honrado colega realmente acredita que se abandonarmos o tráfico, os franceses não assumiriam imediatamente nosso lugar e colheriam as recompensas? Tanta comida. Só tem algumas pessoas lá. Ele é um otimista. E isso é incurável. Nossa derrota na Câmara hoje não foi inesperada. Mas nossa intenção era forçar a oposição e descobrir quantas pessoas na Câmara nos apoiam. Com certeza descobrimos quem são nossos amigos. Todos os 16. Eu mandei um recado para agradecer todos que votaram em nós. Oh, que gentileza sua. Alguns de nós sabem perder graciosamente. Tem a ver com criação? Nessa ocasião, provavelmente sim. Senhores, tudo o que está sendo dito nessa reunião está sendo anotado nos nossos arquivos. Meu amigo James Stephen concordou em ser nosso secretário. O que diziam, senhores? Nada. Como podem ver, poucos parlamentares responderam ao nosso convite. Na verdade, fora minha família, apenas um. Sir William Dolben. Sir William, o que o traz a essa reunião? Recentemente eu fui a Serra Leoa a bordo de um navio negreiro. O que eu vi naqueles 15 dias... Mas eu acredito que há outros que partilham seus sentimentos, Wilberforce. Eles só têm medo de mostrar... Isso é vergonha! Não é vergonha.
Não há vergonha, não. Se eu representasse uma cidade portuária, como eu diria àqueles que eu represento que eu votaria pelo fim do seu ganha-pão? Exatamente. Então, a multa... Mas o processo não é tão simples assim. Nós precisamos ir mais devagar. Não podemos precisamos ir mais devagar. Por favor, compreendam. Por favor, senhores. Talvez possamos começar essa jornada com um primeiro passo. Estamos falando da verdade. Então, nós devemos mostrá-la às pessoas. Fazê-las caírem dos tetos das igrejas. Pintar quadros sobre isso, cantar canções, fazer até tortas sobre elas. Continue. Há um navio negreiro nas docas em Tilbury, com 2 vezes a carga de escravos permitida. Eu sei que é verdade. Mas como vamos provar isso? Wilbur. Santo Deus. Bom, quase. Passei 18 meses sendo atacado pelo senhor na Câmara, senhor Wilberforce. Pensei em descobrir como é ficar ao seu lado. Vejo que tem bastante comida. Algum dos santos aqui bebe? Bom, esse aqui bebe. Muito obrigado. Não é justo! Não é justo! Eu não estou bem. A minha barriga. O que é com a sua barriga? Além disso, você é o primeiro-ministro. É minha obrigação deixar que você vença. Então, o que faremos com Fox? Colocamos ele numa caixa. Deixaremos com ele a baixa, que tal? E que ele forneça a rixa. E que coloque Lord Tarleton na ficha. Se a Câmara dos Lords ouvisse as besteiras que nós dizíamos, jamais voltariam a permitir que alguém com menos de 30 ocupasse altos cargos. Pelo menos com Fox o mundo saberá que falamos a sério. O mundo ainda não sabe. E nem saberá. Até que estejamos prontos. Você nasceu para isso, Wilbur. Às vezes eu fico tonto. Por que só sentimos os espinhos nos pés quando paramos de correr? É algum tipo de conselho metafórico para mim, Sr. Pitt? Sim, eu acho que sim. Temos que continuar. Continuar rápido. Por favor, sirva mais naquela mesa. Claro, senhor. Sim. Muito Agora. Senhores, poderiam parar a música, por favor? Obrigado. Senhoras e senhores, eu espero que tenham gostado da nossa turnê pelo estado. Mas agora, a nossa viagem está no fim e eu tenho uma confissão a fazer. Essa viagem não foi apenas para recompensar os parlamentares que me apoiaram no último ano. E eu quero dizer que não sou o único patrocinador. O que ele está fazendo lá? Senhoras e senhores, esse é o navio negreiro, o Madagascar.
Ele acaba de voltar das Índias, onde deixou 200 homens, mulheres e crianças na Jamaica. Quando ele saiu da África, havia 600 pessoas a bordo. O resto morreu de doenças ou de desespero. Esse cheiro é o cheiro da morte. Morte dolorosa e lenta. Respirem-na. Respirem-na fundo. Tirem esses lenços dos narizes. Isso mesmo. Lembrem-se desse cheiro. Lembrem-se do Madagascar. Por favor, lembrem-se que Deus fez os homens iguais. Durante aquele inverno, percorremos o país todo colhendo provas para o parlamento. Thomas foi a Bristol, Liverpool, Plymouth. Falou com marinheiros de navios negreiros, com os médicos dos navios que os tratavam e os próprios escravos, que tinham sido chicoteados e marcados. Equiano publicou um livro sobre seus anos como escravo. Ele vendeu 50 mil cópias em 2 meses. Os que nos apoiavam passaram a comprar açúcar feito sem os escravos na Índia. Vendemos açúcar produzido apenas por homens livres. Ou pararam de usar açúcar de vez. Parecia que nossa mensagem estava por toda parte. Pelo menos havia esperança. Esperança de verdade. Tivemos 1 ano para colher provas para convencer o parlamento de nosso caso. Os fazendeiros e donos de navios começaram a espalhar boatos. Nos chamavam de aliciadores e diziam que trabalhávamos em segredo para derrubar o governo. Clarkson tomou uma carruagem para Birmingham e ouviu alguém alegar que eu havia me casado em segredo com uma escrava. Mas o peso de nossa esperança fazia parecer uma gloriosa infâmia. Há quanto tempo toma láudano? Reconheço a presença dele. Senhorita, minha doença e minha cruzada nasceram na mesma época. Qual é a sua doença? Os médicos me disseram que se chama colite. Eles não a entendem bem, mas eu sei. Veja, às vezes meu estômago se entedia de ser estômago e decide ser um navio. E meu coração sente ciúme e decide ser uma gangorra. E quando dou por mim, meus pulmões estão brigando entre si para ver se serão pulmões ou esponjas cheias de água do mar. Bom, pelo menos é isso que eu digo às minhas sobrinhas e sobrinhos. Marianne me disse que gosta de crianças. Meu pobre pai quase ficou louco quando disse a ele que não usaria mais açúcar no meu chá. Eu tinha 14 anos. Lia sobre você nos jornais e torcia para que vencesse. Disse aos meus amigos que havia sangue de escravos em cada torrão de açúcar. Foi muito doloroso falar sobre isso. Só é doloroso falar sobre isso porque não conseguimos mudar nada. Mas, ao contrário dos escravos, eu tenho ópio para minha dor. Perdoe-me, senhor. Achei que todos estavam dormindo. Era o café da manhã? Que horas são, hein? E isso importa? Devíamos ter ganhado naquele ano. Com as provas que reunimos, era justo que nós vencêssemos. É uma rota de comércio natural,
onde os navios percorrem a rota da África para as Índias como se ela fosse abençoada por Deus. Outro argumento em defesa do comércio é que a indústria de pesca da Terra Nova se mantém pelo fato de que os escravos das Índias Ocidentais comem o peixe que não serve para outro tipo de consumo. Eu sinto que se meu honrado colega continuar raspando o fundo do barril por objeções, vai acabar com as farpas nas unhas dele. Se eu puder continuar com o meu argumento. Como representante da florescente cidade comercial de Liverpool, devo mais uma vez lembrar à Câmara que nós não temos provas de que os próprios africanos se opõem ao comércio. Tenho aqui comigo uma declaração feita pelo Sr. Clutterbuck, afirmando que a maioria dos escravos da Índia tem um belo quintal com porcos e aves. Muitas famílias pobres em Liverpool não têm nem isso. Por isso, fora uns poucos médicos pobres e alguns clérigos itinerantes, as pessoas comuns da Inglaterra não se incomodam com o assunto da escravidão. Meu honrado colega, representante de Liverpool, procura por provas da preocupação popular. No último ano, eu e meus amigos clérigos itinerantes reunimos tais provas. Fizemos um abaixo-assinado pedindo a abolição do comércio de escravos nas grandes cidades deste país. E ela foi assinada por mais de 390 mil pessoas. Entretanto, esse abaixo-assinado ainda não está completo. Ainda há uma pessoa que deseja acrescentar o seu nome. O que pensa que está fazendo? Gente, George! O que é isso? Faça alguma coisa. Senhor orador, peço humildemente um recesso da sessão para que possamos examinar as assinaturas nesse documento. Há algo de muito provocativo na forma calma e seca de como meu honrado colega busca o recesso. Senhor orador, ele não deixará outro falar. A desolação da África está suspensa. Senhores, por favor. O trabalho que mata está suspenso. O senhor traz abaixo-assinados à Câmara dos Comuns. Senhor orador, não podemos como se o insultar país esses milhares de devesse ser pessoas que governado assinaram esse pelas regras do abaixo-assinado. popular, e não pelos seus governantes naturais. Ordem. Esse rolo de papel incita a rebelião. Não importa o quanto você grite, não vai conseguir calar a voz do povo. O povo? A sessão será suspensa para o exame do abaixo-assinado. Wilbur. Não, eu não acho que será assim. Não acho Como que será faremos, assim. então? Ali. Sim. Como vão? Meus espiões me disseram que Tallenton e Clarence foram ver o secretário de Estado. O que podem querer com Lord Dundas? Ele é um de nós, não é? James. James. Qual é a posição do Lord Dundas? É provável, eu acho. Nós o marcamos como provável. No ano passado, ele deteve a deportação de um escravo jamaicano da Escócia. Então, o coração dele está no lugar certo. Cuidado com Dundas. Se ele sentiu compaixão uma vez, por que não duas vezes?
Que mal ele fará mudando de lado? Ele controla o voto dos escoceses. 34 parlamentares. Nós teremos que confiar na integridade dele. Integridade? Para onde está indo? Procurar a palavra integridade no dicionário do Dr. Johnson. Entre. O primeiro-ministro Lord Charles Fox para vê-lo. Você parece mais à vontade quando faz algo tortuoso. Primeiro-ministro, seu amigo Wilberforce não joga mais cartas. Não. Ele parou de ir aos clubes de cartas quando ele viu a luz. Uma pena, ele era bom. Bom, acho que há uma mão que deveria jogar por ele. Contra quem? Alguém que está no caminho dele. Diga o nome. Muito boa noite, Lord Jorn. Billy, já não tirei dinheiro o bastante de você no sábado? É sério, não tenho tempo para jogar cartas. Tenho um assunto urgente na Câmara. Como primeiro-ministro, a fofoca gira em torno de você como lixo em água parada. O que sabe? Lord Tarleton está tirando dinheiro das companhias das Índias Orientais para as pessoas que falarem contra a abolição. Claro que nenhum verdadeiro amigo meu aceitaria isso. Parece que tenho 3 valetes. Sempre garanti que você tivesse mãos favoráveis. Está me ameaçando? Você está ameaçando nossa amizade. Não foi o dinheiro que me convenceu a me opor ao Wilberforce. Os inimigos deles são meus inimigos. Billy, você está andando de mãos dadas com um maldito rebelde. Wilberforce não segue líder nenhum, segue só as próprias ideias. Quanto ofereceram a você? Pois fique com seus valetes. Os fazendeiros ainda têm o rei, e eu, pelo menos, ainda sou leal a ele. Não me force a te apontar uma pistola. Se fizer isso, serão 2 pistolas. Uma de cada lado. E talvez se eu abaixar, atiraremos um no outro. Ordem! Ordem! Primeiro eu serei claro. Depois de longa consideração e muitas consultas, eu sou a favor da abolição do tráfico de escravos. Não tenho dúvidas de que esse comércio de seres humanos é um grande insulto e uma desgraça para esta nação. No entanto, também entendo, meu honrado colega, o representante de Liverpool. Se banirmos o comércio de escravos amanhã, isso seria um desastre para diversas cidades e indústrias desse país. Por isso eu sugiro um período de reflexão. Ora, depois de 1 ano e meio de investigações veladas, que bem fará retardar o inevitável? Inevitável? Meu honrado colega já está contando os votos antes de serem votados? Eu não quis dizer isso. Se for para abolir o comércio, sugiro que seja feito gradualmente. Tempestades violentas afundam navios. O grande navio que é a nossa nação não pode afundar por ondas de boas intenções.
Eles são mais espertos do que nós, Thomas. Mesmo assim, fora da Câmara dos Comuns estão do nosso lado. E de que adianta isso? Tenho amigos na França. Nossos colegas. Homens de princípios como você e eu. Eles só me trazem boas notícias. Que notícias? Revolução. Estão certos de que virá. Em Paris fala-se abertamente nas ruas de emancipação, liberdade, para todos os homens e mulheres. Os americanos abriram a rolha da garrafa, Wilberforce. Agora os franceses partilham o vinho deles. Você fala da Revolução Clarkson como se fosse alguma coisa segura. É só uma palavra. Todos os dias mudamos coisas, aos poucos. Educação, fábricas... Aos poucos, até parece o Dundas. Gradualmente. Uma ordem perfeita é melhor que ordem nenhuma. Não! Temos que lutar pela ordem perfeita. Eu jurei fidelidade ao rei. Sabe tão bem quanto eu que o rei é louco. Ele aperta a mão de Carvalhos e diz que pode ver a Alemanha no telescópio dele. Sei que você tem suas lealdades, Wilberforce, mas sob isso você é mais radical do que qualquer um de nós. Nunca duvide de que está certo. O que falamos do escravo aplica ao trabalhador do campo, ao artesão, ao mineiro. Eles não deveriam ser livres para prosperarem também? Em vez dos frutos do trabalho deles irem para homens como Tarleton, homens que gastam esse dinheiro com prostitutas e óperas cômicas. Jovens que são corrompidas. Soldados forçados a mendigar. É uma ordem natural que está vindo, Wilbur. Primeiro Boston, depois Paris e depois Londres. Thomas, nunca mais fale em revolução na minha presença outra vez. Vou a Paris ver com meus próprios olhos. Por que não vem comigo? Beba um pouco daquele vinho. África. Seus sofrimentos têm sido um tema que comprometeu e roubou meu coração. São sofrimentos que nenhuma língua pode expressar, nenhum idioma os transmite. Deus pôs diante de mim dois grandes assuntos: o fim do tráfico de escravos e a reforma da sociedade. Ele está na Mas por que chuva. ele faz isso? Oh, meu Deus! Senhor! Rápido, Marjorie! O problema, doutor, é que ele não acredita que tem um corpo. Ele se descuida dele. Ele acha que é um espírito desencarnado. Talvez seja melhor passar um tempo longe de Londres. O que é isso? Láudano Parador. Um opiáceo? Não. Eu preciso da minha mente afiada. Precisa descansar. Projeto será apresentado à Câmara em 3 semanas. Poderia nos deixar um minuto? Sim, primeiro-ministro.
Já faz 5 anos que você apresenta esse projeto para a Câmara. E cada vez nós chegamos mais perto. Wilbur, há outros parlamentares que podem conduzir o debate. Quem? Diga um. O único homem que eu confiaria seria você. E então? Sabe que eu não posso ser visto me opondo ao rei quando em Paris há sangue correndo nas ruas. Você leu muitos artigos de jornais horríveis. A República Francesa planeja declarar guerra em 1 ano. Contra quem? Contra quem? Você está preso na sua própria mente contra nós, a Grã-Bretanha e tudo que defendemos. Considerando a situação, se meteu com as pessoas erradas. De quem você está falando? Clarkson, por exemplo. Você se lembra de quem me apresentou ao Clarkson? Era uma época diferente. Estão dizendo nos cafés que Clarkson é um espião dos franceses. E Equiano. Dizem que ele nasceu na Carolina e que, por ser americano, deve ser um revolucionário. Outros dizem que viram com os próprios olhos letras endereçadas a você. De Thomas Jefferson. São assuntos referentes à abolição. A guerra muda tudo. Até as amizades? Sim, principalmente elas. Então, mantenha sua consciência preciosa intacta. E nos deixe fazer o trabalho sujo da guerra. A consciência é mesmo preciosa. Estou te avisando como seu primeiro-ministro, quando a guerra chegar, a oposição logo será chamada de revolta. Por quem? Por você? Religião na alma. Essa noite, gostaria de voltar ao tema da abolição. Nesses tempos difíceis, é fácil deixar de lado nossas preocupações com os necessitados só para confirmar nossa lealdade à nação. Mas o tema da guerra e o tema da escravidão não podem ser confundidos. Nosso medo de um inimigo desconhecido não deve erodir nossa liberdade há muito prezada. Se isso acontecer, o quão amarga ficará a nossa história. Mas o que você pensa? Isso é uma vergonha! Você é traidor! Não devemos proibir a discussão política de assuntos políticos. O tema da escravidão, senhores, não é menos importante do que o tema da guerra. Na guerra ou na paz, a compra e venda de seres humanos é igualmente abominável. Isso não é uma afirmação bondosa. Traidor! Traidor! Onde está seu láudano? Vou prepará-lo para você. Não, quero te contar como termina. Eu já sei. Seus projetos foram facilmente derrotados. Equiano morreu dormindo. Thomas Clarkson comprou um chalé nas colinas para se esconder. Charles Fox assistiu e esperou. Os Quakers ainda enviam as cartas deles. Ninguém as responde. Este é o fim da sua história? Você acha que não? Não. Por que não? Porque após a noite vem o dia. As pessoas estão com tanto medo agora que a guerra contra a França está sendo vencida. E quando não tiverem mais medo, irão descobrir a compaixão deles. Então as pessoas terão a compaixão deles de volta. E você ainda tem compaixão. Isso é o que importa.
Bom dia, Wilbur. Você dormiu bem? Não muito. A que horas a Bárbara foi embora? Tarde. Quero dizer, cedo. Creio que voltarei para Londres. Tão cedo? Sim. Creio que as águas fizeram sua mágica em mim. Mas antes de partir, tenho que enviar uma carta a James Stephen. Vou pedir a ele para voltar à Inglaterra. Por qual razão? Temos que apresentar as provas dele diante de um comitê escolhido. E também Bárbara e eu descobrimos que somos os dois impacientes e inclinados a decisões súbitas. Mas ela mesma quer falar isso a vocês. Senhoras e senhores, antes de começarmos, cantaremos o hino que foi pedido pela noiva. Muito obrigado por vir. É um prazer recebê-los. Obrigado. Como está indo a nova cozinha? Grandes mudanças são mais fáceis que as pequenas. Francis Bacon. Ah, obrigado. Você não nos perdoou ainda? Jamais. Será maravilhoso ter os dois morando tão perto. Obrigado. Espero que não tenham vindo para Clapham pela tranquilidade. Acredito que somos vizinhos bem barulhentos. Eu estou contando com isso. Bárbara. Meus mais profundos pêsames. Muito obrigada. Mas, por favor, eu te peço um favor. Faça ele comer alguns desses animais. Mas eu gosto deles. Gosto deles também. E molho de conhaque. Bom, se me derem licença. Não precisa, Bárbara. Estão discutindo política com os olhos. Podem fazer isso com as bocas. Eu não achei que fosse me convidar. E eu não achei que viesse. Você está bem? Minha mente está bem. O resto de mim está desabando. Eu vou tentar de novo. E então? Bom, é seu casamento. Concordo com tudo que você disser. Eu nunca mudei. Eu não mudo. Ora, vivas para você. O clima pode estar mudando a seu favor. Como podemos morar em casas como essa quando outros vivem em caixas? Isso ainda é revolta? Como seu primeiro-ministro, peço cautela. E como meu amigo? Ora, dane-se a cautela. Quando os escravos são surrados nos portos, os braços deles ficam presos a um gancho no guindaste e coloca-se pesos de até 25 quilos nos pés deles. O guindaste é erguido
até que os pés mal toquem o chão. Os escravos são então chicoteados com galhos de ébano, para deixar o sangue coagulado sair. Não ouço a pena arranhando o papel. Temos uma visita, senhor. John, sou eu, Wilbur. Saia. Disseram que sua visão só estava sumindo. Agora ela se foi de vez. Nunca faço nada pela metade. Deus decidiu que eu já vi o bastante. Então é verdade. O que é verdade? Que está escrevendo suas memórias. Queria poder ver seu rosto. Como você está? O mesmo. Ainda um pouco magro. Eu engordei recentemente. Então ela te alimenta bem, essa sua esposa. Ela me abriu o apetite. Um apetite para mudar as coisas? Esta é a minha confissão. Você deve usá-la. Nomes, registros de navios, portos, pessoas. Tudo que eu lembro está aqui. Minha memória está falhando, mas eu me lembro de duas coisas claramente. Sou um grande pecador e Cristo é um grande salvador. Preciso publicar isso. Fure o barco deles com isso. Condene-os com isso. Eu queria lembrar todos os nomes deles. Meus 20.000 fantasmas. Eles todos tinham nomes. Lindos nomes africanos. Nós os chamávamos com grunhidos, barulhos. Nós éramos os macacos. Eles eram os humanos. Estou chorando. Não conseguia chorar até eu escrever isso. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Eu não escrevi isso também? Sim, escreveu. Bom, agora finalmente é verdade. Agora vá, Wilbur, vá. Temos muito trabalho a fazer, você e eu. Estranhos tesouros neste mundo justo aparecem. Todos estranhos e novos para mim. É um poema de Thomas Traherne e não imagino do que se trata. Quando criança me fizeram decorá-lo, então não vejo por que você também não deva sofrer. Clarkson! Clarkson! Meu Deus, ele recuperou a voz. Precisamos de você de volta a Londres imediatamente! Droga. Andem logo com isso! Outro lado! Vai! Força! Vamos! Força! Vai! Outro lado! Sim, Vicente! Aí, agora! Cuidado! Vamos, Wilbur! Você parece bem. Ótimo. Eu estou molhado e fraco. Você, no entanto, parece distinto como um vigoroso aventureiro de um livro de história. Vamos. Estou com uma carruagem. Estão nos esperando no jardim do palácio. Preciso tomar banho e dormir. Dormir?
Você não mudou nada. Convoquei essa reunião para dar as boas-vindas ao nosso bom amigo James Stephen, que voltou das Índias, mas é ele quem deve falar. Tenho comigo diagramas, relatos em primeira mão e transcrições de julgamentos de africanos inocentes que foram condenados por crimes que eles não cometeram e por isso foram queimados vivos. Há também páginas e mais páginas desses relatos e números e estatísticas. Em todas as ilhas há rebeliões agora. O Haiti está nas mãos dos escravos. Eles estão ansiosos e impacientes pela liberdade deles. Eles souberam do seu trabalho aqui. Eu vi uma mulher e a filha dela sendo surradas numa plantação de café. E depois disso eu ouvi a mulher dizendo à filha que alguém viria do outro lado do mar para salvá-las. Ela disse que era o rei Wilberforce. Então, desta vez, senhores, nós não podemos falhar. James, o que foi? Isso não é um jogo para eles. Sabemos disso. O que eu quero dizer é que não é o bastante. Se formos ao parlamento com essas provas, haverá compaixão, haverá preocupação, mas será como das outras vezes. Voltou para pregar a desesperança? Não, eu tive uma ideia. Em meus livros de direito, eu acho que encontrei uma coisa que eu quero propor como estratégia. Nostrum Decipio. É latim. Numa simples tradução, significa trapaceamos. Deus. Meu Deus, não quero saber se é importante. Vou terminar minha jogada. Pelo amor de Deus, o que foi? Nós decidimos... Billy, decidimos não apresentar um projeto de abolição este ano. Não? Não mesmo. Em vez disso, vamos nos dedicar ao uso de bandeiras neutras nos navios cargueiros. Mas isso é muito tedioso. Exatamente. Nós vamos sugerir que os cargueiros franceses navegando sob a bandeira americana possam ser capturados por navios de guerra. É parte do esforço de guerra. Patriotismos e tudo mais. Desde quando você se interessa pelo esforço de guerra, patriotismo ou tudo mais? Não me interesso. Então, eu vou continuar com o meu jogo. Não vê nada de sinistro nessa medida? Não. Então eles também não verão. Mas do que afinal vocês estão falando? 80% dos nossos navios que vão para as Índias usam uma bandeira americana neutra para evitarem que sejam capturados por navios de guerra. Se aprovarmos uma lei removendo essa proteção, nenhum dono de navio permitirá que a embarcação faça a viagem. Mas isso só se aplicará a navios franceses e não aos britânicos. Essa é a beleza da coisa. Quando qualquer navio erguer a bandeira americana, por lei, não é francês nem britânico. Então, nossos navios negreiros correrão tanto risco de serem capturados quanto os franceses.
Os navios de guerra não se importarão que navio vão capturar, desde que operem dentro da lei. Sem a proteção das bandeiras neutras, 80% do comércio de escravos britânico acabará do dia para a noite. Meu Deus. Mas, primeiro-ministro, precisamos esconder esse projeto de lei em algum lugar. Disfarçá-lo. Nem irei me levantar na Câmara. Ainda assim seria considerado abolição. Com os cortes nos lucros, metade dos escravocratas irá à falência em 2 anos. E então derrotaremos seus representantes um a um. De quem foi essa ideia? De um advogado. Um projeto-lei contra os franceses e contra a escravatura. Por que eu não pensei nisso antes? Mas ninguém pode saber que estamos por trás disso. Precisamos que instrua alguém que seja visto como patriota para apresentar esse projeto. Não queremos alarde. Só precisamos de alguém muito chato. Tipicamente, um navio francês muda seu registro para levantar a bandeira americana e recolhe a carga de cana-de-açúcar em Havana. E então segue para Carolina, ou Virgínia, ou Flórida, ou a cidade de Nova York, ou até Boston. A carga será então transportada para um segundo navio sob a bandeira americana e é enviada para a França. Como as coisas estão, nem a Marinha Real, nem os navios de guerra licenciados têm o poder de capturar esses navios. Minha proposta é que todos os navios que navegam sob a bandeira americana sejam passíveis de busca e captura, para pormos um fim a essa fraude lamentável da parte dos franceses, assim como a dos holandeses e aliados espanhóis. Senhor orador, creio que os abolicionistas estão usando um subterfúgio. Subterfúgio? Que tipo de subterfúgio? Não sei que tipo de subterfúgio, só sei que alguma coisa está acontecendo. Os jacobitas estão aqui. Jacobitas? O senhor precisa atualizar suas injúrias e refletir sobre os tempos modernos. É tarde para pedir um recesso? É claro que é. Agora, poderia deixar o honroso colega continuar? Como eu estava dizendo, minha proposta é que todos os navios sob a bandeira americana sejam passíveis de busca e captura para pormos fim a esta fraude lamentável por parte dos franceses. Jackson, vá para a Câmara. Sim, senhor. Camber, para a Câmara, anda logo. Mas o que está acontecendo? Depressa! Vá para lá! Onde está todo mundo? Estão todos nas corridas em Epsom. Receberam ingressos grátis. Guardei um para você, um presentinho de William Wilberforce. Wilber! Mas o que está acontecendo? As empregadas estão com medo. Vou buscar seu laudo. Não! Não! Eu joguei tudo fora esta manhã. Cada gota. Mandarei buscar mais. Não! Já chega disso. Eu nem consigo sentir a alegria dessa vitória. Esse novo bebê irá conhecer quem eu sou.
ele vai se chamar? Quem disse que é um menino? Só me fala alguns nomes. Por favor, só me fala os nomes. William, se for menino, e Emma, se for menina. É um menino. Eu tenho certeza. Como ele será? Um amor. Ele será forte, com cabelos encaracolados, mais escuros como os seus. Ele está dentro de você? Sim, ele está Quase aqui. dá para escutá-lo. Ele está cantando. Está cantando para nós. Sim, ele terá uma voz bonita como a sua. Sim, uma voz forte. E você vai brincar com ele no jardim todas as manhãs. Isso. E logo vamos ter uma menina e um menino e uma menina. Um menino, uma menina e um menino. 2 anos mais tarde. Wilby! Venha rápido! Vamos lá, vamos. Por favor, deixe-nos agora. Disseram-me que está melhorando, Billy. Mentira. Nós partimos cabeças, não foi? Nós deixamos algumas intactas. Porque somos pateticamente ingleses demais. Chegamos a um acordo na sucessão. Você ainda não morreu. Serei substituído pelo Lord Granville como primeiro-ministro. E o ministro do interior será Charles Fox. E o Wilbur. O Fox já assegurou o apoio do palácio. Eles permanecerão neutros no tocante à escravidão. Da próxima vez, você vai empurrar uma porta aberta. Estou com medo, Wilbur. Medo do quê? Nesse momento eu queria ter a sua fé. Não há mais desculpas, Wilbur. Acabe com eles. Como você sabe, equiano, eu raramente bebo. Mas hoje há uma exceção. Hoje beberemos pela vitória. Em memória de Olauda Equiano. Queria que eu estivesse aqui para ver tudo isso se resolvendo. Seria mais um empurrão. Mais um. Eu digo a essa Câmara
que agora não há razão para que meu projeto de lei não seja levado ao rei. E peço aos meus honrados colegas para votarem de uma vez por todas na abolição da escravatura em todo o império de Sua Majestade. Eles estão votando! Aqui está a contagem. Ordem! Ordem! Quanto à lei interna contra o trabalho escravo estrangeiro, o projeto de lei inalterado que pede a abolição da escravatura em todo o território britânico. Votos contra, 16. Votos a favor, 283. Declaro o projeto-lei pela abolição do comércio de escravos aprovado. Noblesse oblige. E o que é que isso significa? Isso significa que minha nobreza me obriga a reconhecer a virtude de um plebeu excepcional. Ordem! Ordem! Quando as pessoas falam de grandes homens, pensam em homens como Napoleão. Homens violentos. Raramente pensam em homens pacíficos. É contrastante a recepção que eles recebem quando retornam para casa de suas batalhas. Napoleão é recebido com pompa e poder. Um homem que conquistou o extremo da ambição humana na Terra. Mas seus sonhos serão assombrados pelas opressões da guerra. William Wilberforce, no entanto, retornará à família dele. Deitará sua cabeça no travesseiro e lembrará que o tráfico de escravos não existe mais. William Wilberforce lutou contra a injustiça até o fim da vida, transformou corações e mentes de seus compatriotas quanto à educação, saúde pública e reforma penitenciária para fazer um mundo melhor.
William Wilberforce continuou sua campanha até sua morte em 1833. William Wilberforce foi sepultado na abadia de Westminster, ao lado de seu amigo William Pitt.